Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula. E nessa aula nós vamos falar sobre o tema de estruturas, especificamente sobre o tópico de alvenaria estrutural. E se você quiser aprofundar ainda mais alvenaria estrutural utilizando parede e cortina no Revit, tá? Então esse vai ser o nosso tema que nós vamos abordar aqui. E um projeto que eu vou mostrar para vocês que a gente fechou, um projeto de 5 dígitos, ou seja, acima de R$ 10.000, e eu vou te mostrar aqui como que é esse projeto, o que que ele tem que ser desenvolvido, como que a gente desenvolve, tá? Para que você também possa entender e entrar nesse mercado e faturar também em 5 dígitos, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a apresentação da minha tela. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Nós temos, cadê o Revit? Pronto. Nós temos aqui o modelo, né, que está em desenvolvimento ainda, que é o modelo de alvenaria estrutural. Porém, esse modelo, ele foi desenvolvido com um template que é exclusivo da Projetar BIM, tá? Só nós desenvolvemos eles e só nós temos o acesso a esse template, que é justamente é, utilizando parede e cortina, tá bom? E como que é feito isso, William? Eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a linha de blocos que a gente vem utilizando, né, para desenvolver, que é essa linha aqui, ó, de 11,5 por 19, tá? Esse bloco aqui é em específico lá do nosso cliente, né? Então eles passaram para a gente a fabricante do bloco que tinha próximo deles, a gente entrou no fabricante, viu as especificações desse bloco, desenvolveu um por um, né, desse bloco, e aí a gente está concebendo esse projeto exclusivo para esse cliente, tá? E esse cliente por si só já fechou com a gente mais de um projeto, então a gente já está nos múltiplos 5 dígitos aí, justamente fazendo o projeto de alvenaria estrutural apenas, tá? Sem contar as outras disciplinas que ele também fechou com a gente, beleza? Então, show. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tudo isso partiu de um projeto aprovado na prefeitura em, é, em CAD, né? E eu vou mostrar aqui para vocês como que é esse projeto. Ó. Tá vendo? Então ele disponibilizou para a gente uma planta, né? Uma prancha, na verdade, com várias plantas, né? E olha só, essa aqui é a edificação. Ficou um pouco complexo de representar aqui no Revit, tá? Mas é só para vocês saberem que a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 pranchas de arquitetura para poder nos dar as informações que a gente precisa. Na verdade, eu acho que até mais, né? 3, 6, 9, 10. É 10 mesmo, para nos dar as informações que a gente precisa. Por exemplo, pé direito, as áreas, onde tem cobertura, onde tem telhado, onde tem piscina, tudo muito bem detalhadozinho, tá? Então, esse cliente aqui é uma construtora que precisa que outros profissionais desenvolvam esse tipo de projeto, né? E eles querem utilizar projetos de alvenaria estrutural no Revit, justamente por conta do nível de detalhe que ele oferece, tá? Existem outras ferramentas que entregam alvenaria estrutural, mas o nível de detalhe deixa um pouco a desejar. Então, por isso que muitos clientes procuram a gente por conta desse nível de detalhe, a ponto de você saber qual bloco que foi inserido, a ponto de dentro desse bloco ter grout e a ponto de dentro desse grout ter o ferro, tudo milimetricamente detalhado, tá? Então a gente está fazendo a modelagem aqui nessa etapa, mas vai ser tudo documentado. E eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a estratégia que eu utilizo para fazer um serviço inteligente. Como assim um serviço inteligente, William? De não ter que ficar repetindo tarefas que já foram feitas. Ou seja, se essa parede é uma cópia, né, ou um espelhamento dessa, não faz sentido eu fazer, né, essa parede novamente aqui. Então, eu simplesmente espelho ela, tá? Então, aqui a gente tem um bloco, né, gigante, onde a gente tem esses dois apartamentos é de uma tipologia, esses dois é outra tipologia e tem mais dois de outra tipologia, tá? Então, o que que a gente faz? Pega esse apartamento, replica para cá,
vê o que muda de um apartamento para o outro, faz essas alterações só no que mudou, e aí cria um outro grupo, uma nova parede, tudo do zero, tá? Então, eu vou entrar aqui mais pontual para vocês entenderem e também vou responder algumas dúvidas que são bem comuns aqui. É possível fazer projeto de alvenaria estrutural no Revit? Não só é possível, como a gente já fez os mais diversos tipos de projeto de alvenaria estrutural, com os mais diversos tipos de blocos, concreto, cerâmico, medida de 14, medida 19, medida de 11. Então, dá para fazer todos os tipos de alvenaria estrutural no Revit, tá? E quando a gente está falando de bloquinho por bloquinho, dá para expandir isso para várias outras funcionalidades, tá? Um cliente, inclusive, recentemente nos procurou para fazer, inclusive, a alvenaria de vedação, tá? Paginação da alvenaria de vedação, tem? Então, tem esse tipo de demanda também. Qual conhecimento eu preciso ter para desenvolver esse tipo de projeto, William? Você precisa ter um conhecimento um pouco mais avançado de Revit. Não dá para começar aprendendo Revit já por aqui, tá? Porque é realmente um pouco mais complexo. Mas a partir do momento que você já entendeu como que funciona a mecânica do Revit, e que você também já sabe como criar plantas, vistas e tudo mais, né? Já desenvolveu ali o seu primeiro projeto que seja arquitetônico, aí sim você já pode entrar, né, para aprender esse tipo de projeto aqui, tá? Principalmente esse, onde a gente utiliza a parede cortina, né? Que é o que eu sempre mostro aqui para vocês. Inclusive, a gente já abordou uma live há uma semana atrás, explicando aqui também um pouco de parede cortina, tá? Então, aqui, ó, a gente tem uma parede cortina e essa parede cortina foi utilizada para desenvolver todos esses blocos, toda a modulação, ó, milimetricamente projetada de forma a ser também uma parede estrutural, tá? E para essa parede ser estrutural, ela precisa ter essa amarração, né? Um, um, um espaço desse aqui, né? Uma junta dessa, não pode estar exatamente em cima da junta da outra, tá? Igual, por exemplo, tá aqui, ó. Aqui tá porque é uma canaleta, né? Então não tem problema. E aqui também, ó, tem uma junta em cima da outra, justamente porque isso aqui é uma canaleta. Então é como se fosse um bloco único. Mas, quando são blocos comuns, não pode ter. Então a gente fez de forma que esse quebra-cabeça, né, a gente consegue desenvolver a primeira fiada facilmente, né, porque com 2 cliques você consegue desenvolver. Ó. Seleciona aqui. Deixa eu pegar uma parede aqui só para vocês verem. Qual que eu desagrupei, gente? Esqueci qual que eu desagrupei. Vamos desagrupar essa aqui novamente, só para eu pegar uma parede para vocês verem. Ó. Então, eu seleciono essa parede, observe que ela é da segunda fiada. Então, se eu der um SA, melhor, não é SA, é CS. Um CS, o que eu faço? Eu crio uma outra parede. Oxe, apertei um botão errado aqui. CS, eu crio uma outra parede, ó, exatamente considerando isso. Tá vendo? Então, com 2 cliques, eu montei todos os meus blocos. E ele sempre vai respeitar aquele espaçamento, tá? De 30 mais 1, ou melhor, 29 mais 1, 29 mais 1, 29 mais 1. Aí, como eu dei o clique aqui e aqui não deu espaço suficiente para colocar mais um, aí ele meio que coloca encavalado dessa forma. Mas basta eu fazer, né, a conta aqui certinho. Ó. Então, vai ser 2,70, que aí ele redistribui e fica o espaço certinho, tá? Então, dessa forma, a gente já tem aqui a primeira fiada. William, como que eu faço para fazer a segunda fiada? Muito simples. Seleciona a primeira, copia, copia por esse ícone aqui, vem colar, alinhado a níveis selecionados. Qual que é o nível? Segunda fiada. Ok? Olha só. Então, já estou na segunda fiada. Antes de eu selecionar qualquer elemento, eu dou um mover, MV, 15 centímetros. Por que 15 centímetros, William? Porque a gente já não tem um bloco de 30 e eu não preciso deixar ele metade em um e metade em outro. Então, se eu movo metade, né, ponto 15,
eu tenho essa concatenação aqui, ó. Tá vendo? E uma vez concatenado, eu posso selecionar esse bloco, desfixá-lo e trocar, por exemplo, por um meio bloco. Meio bloco cerâmico. Prontinho, ó. Ah, mas ficou do lado errado. Aperta espaço, que ele já vem para o lado certo. Ah, Willy, aqui, como é que eu faço? Aqui você pode colocar um bloco de 30, né? Ou melhor, de 30 não, de 44, que aí ele já vem para cá. Ou você pode também colocar um meio bloco, tá? Esse meio bloco, para você inserir ele, né? O que que você vai precisar fazer? Vamos precisar aumentar essa parede. Ó, quando eu aumentei, eu meio que perdi lá, né? Vamos dar um Ctrl Z, porque esse é o lado que não pode aumentar. Então, eu vou só fazer o seguinte aqui, ó. Rotacionar 180 graus, porque é melhor que eu aumente para o outro lado, né? Então, aqui vai voltar a ser o bloco, tá? Se eu fixar ele novamente, ele volta a ser o comum. Esse aqui, selecionar, desfixar. Esse aqui sim vai ser um meio, prontinho. E esse aqui eu vou aumentar, ó. Como eu aumentei desse lado, né, e esse lado é o que pode aumentar, que foi o lugar que eu dei o segundo clique, ele não mexeu, né, na minha modulação, tá? Ele só adicionou um bloco aqui. E é exatamente isso que eu quero. Então, eu vou aumentar aqui para o bloco ficar concatenado e dar o espaçamento de 1 centímetro, tá? Foi demais. Ainda demais. Pronto. Ó, já deu 1 centímetro. Fixo, desfixo ele e venho aqui e digito meio. Opa, coloquei meia canaleta. Meio, bloco, aperto espaço e pronto. Ó. Eu tenho uma parede concatenada. E agora? Basta você selecionar as duas paredes, e falar, eu não quero que fica para cima, e sim lá para o segundo pavimento, para o pavimento superior. Quando você dá um aplicar, ele vai falar, né, que as paredes estão sobrepostas, e realmente estão, porque são paredes cortinas, uma na segunda afiada e outra na primeira, tá? Então, é normal isso acontecer. Olha só. Ah, William, mas esses aqui não vêm já colocado? Não. O que que a gente pode fazer também para poder economizar tempo? Você seleciona o elemento com o botão direito, vem aqui em selecionar. Cadê? Selecionar painéis ao longo da vertical. Que eu já seleciono tudo. Desmarco apenas esse, desfixo, ou melhor, tem que desfixar por aqui, que aí desfixa tudo, e aí eu venho aqui e digito meio. Coloco o meio bloco, prontinho. Desse lado já ajustou. Agora é só fazer o mesmo desse lado, ó. Selecionar painéis ao longo da vertical, desfixa, digita meio e pronto. Olha só, que difícil a gente fazer essa parede, né? Ah, William, mas aqui no último eu preciso que seja canaleta. Como que eu faço? Você seleciona um painel ao longo do eixo horizontal, prontinho, ó, já selecionei todos naquele eixo. Desfixa, vem aqui, coloca canaleta. Aqui, ó, já apareceu ela, canaleta. Só que essa aqui, aparentemente, é a de 11. Canu, opa, Canu, que é o canaleta U, de 14. Essa aqui que eu quero. Então, ó, já substituiu todos os meus blocos por canaleta. Ah, mas esse aqui não é uma canaleta inteira. E esse aqui também não? Então, já seleciona os dois e digita meio. Meio canaleta U de 14. Pronto. Olha só. Já substituímos aqui também. Uma outra coisa que pode acontecer com vocês é justamente colocar aberturas, né? Paredes, janelas, portas, por aí vai. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Basta você selecionar o local que você quer colocar, né? Aquela parede ou aquela janela.
Vamos supor que, por exemplo, abrir mais um espaço. Ó, vamos supor que aqui é a janela. Venho, seleciono todo esse quadrado, desfixo, e aqui, ó, eu digito vazio. Aí eu tenho um bloco vazio, que não vai ser quantificado lá na nossa tabela de blocos, tá? Porque esse painel vazio não é quantificado. Agora, seleciono esses aqui, desfixo e coloco meio. Opa, tá de novo, meio. Aqui, ó, meio de cerâmico, é esse, que já tá ok. E a mesma coisa aqui. Desfixo, digito meio. Meio cerâmico e pronto. Ah, William, mas e agora? Como é que eu insiro a janela? Tem gente que precisa, né, representar graficamente a janela aqui. Basta você selecionar algum desses painéis vazios, ó, vir aqui e converter ele para uma parede, tá? Seleciona qualquer parede aqui, ó. Vamos selecionar essa aqui, por exemplo. Opa, vou apertar Tab, tá? Para selecionar o painel vazio. Venho aqui e seleciono uma parede qualquer. Pronto, ó, já tem uma parede, né? Nessa parede, eu vou dar um WA, por exemplo, ó. Ou melhor, não é WA, é Window, é WN. WN, seleciono a janela que eu desejo inserir, vamos supor que é essa aqui, e insiro. Continua. Tá vendo? Na parede cortina, eu não posso inserir janela, mas uma parede normal, né, que eu coloquei ali no lugar do painel, eu consigo inserir janela. Então, dessa forma, eu consigo tanto inserir janela quanto porta, tá? Aqui basta colocar nas medidas corretas. A janela, vamos supor que 2, 4, 5. Então, tem 1 metro por 2, 3. 3 vezes 3, 9. 1 metro por 1. Vamos editar aqui. 1 de altura e 1 de largura. Prontinho. Se bem que eu acho que não é 1 metro certinho, né? Deixa eu ver. Ah, não, é 1 metro, mas ela não está elevada a 1 metro. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2, 1,20. 1,20 de peitoril. Opa. 1,2 de peitoril. Agora sim, ó. Tá vendo? Então, a gente já tem uma janela aqui também inserida, simples assim. Se fosse porta também seria desse mesmo jeito, tá? Substituir aqui. Vamos supor que aqui essa janela ó, ainda ficou muito larga, né? E eu quero preencher esse espaço aqui. E a janela tem que ser 1 por 1. E aí, William, como é que eu vou fazer? Você pode selecionar esse bloco, colocar um parâmetro de enchimento nele, ó. Tá vendo? Ele já colocou o enchimento aqui com espaçamento de 1 centímetro, só que o enchimento está numa espessura errada. O que eu posso fazer? Eu venho aqui e coloco a largura do enchimento. Eu acho que 4 já é o suficiente. Pronto. Ó. Tá vendo? Coloquei o enchimento aqui de 4 centímetros e já foi. Já poderia ter feito isso, inclusive, com esse outro bloco também, né? Como eu não fiz, eu posso dar um MA, bem que eu tenho que desfixar, eu teria que desfixar os dois, né, para um copiar o outro. MA daqui para cá, tá? Sempre quando eu quero modificar o bloco, eu preciso desfixar. Quando eu fixo eles, o que acontece? Nesse caso aqui, como né, eles continuam sendo o mesmo bloco, não tem problema, mas nesse caso aqui, se eu fixo eles, ó, ele volta a ser o bloco comum, tá bom? Então, é isso. William, eu consigo colocar enchimento nesses blocos aqui também? Nesses blocos aqui em específico, não, tá? Mas aí o que você faz nesse caso? Você pode inserir o enchimento manualmente. Você vem aqui, ó, dá um CM e só de dar um CM, ó, já tem aqui o enchimento para mim.
ele foi colocado em outro lugar. Primeiro eu tenho que vir em arquitetura, definir, selecionar o plano. Agora eu clico aqui, venho em CM. Agora sim, ó, quando eu colocar, ele vai ser inserido nesse plano. Mas foi inserido onde? Foi inserido aqui, ó. Isso é só no último caso, tá? Eu estou dando uma situação aqui hipotética que pode acontecer. Vou dar um alinhar, o enchimento ir para lá, ó. Ele foi inserido no plano, mas na primeira fiada. E eu não quero que ele seja na primeira fiada, e sim no nível 1,40. Então, eu digito aqui 1,4. Na verdade, era 1,20, né? 1,20. E agora, eu vou dar um alinhar dessa face do bloco com a face dele. Ah, William, mas o enchimento... Ah, ainda ficou errado aqui, ó. Deixa eu dar um alinhar com a face superior com a face superior dele. O enchimento está no tamanho errado. Basta você colocar agora, ó. Cadê? No caso, aqui ele está com 20, vamos colocar 4. Acho que foi isso que a gente usou. Aplica. Ah, eu coloquei 40, é 0,4. Aplica. Continua. Apertei espaço sem querer. Pronto. E aí, para fazer o mesmo, basta copiar ele para cima, tá? Você pode vir aqui, copiar, colar, alinhado no mesmo lugar. Agora, como eu tenho 2, eu posso vir aqui, colar um. Opa. AL, seleciona e cola um lá. Acho que eu acabei dando Ctrl Z e eliminei um, né? Mas enfim, imagino que vocês entenderam aí o raciocínio, tá? Para colocar grout, basta dar um BM de BIM, né? Vou definir aqui também o plano. Definir o plano, selecionar, ok. Para colocar grout tem que ser a superfície desse bloco, tá? Aqui, vou dar um BM e desenvolver aqui, ó, no meio, o grout. Para desenvolver ali certinho, tá bom? Simples assim. Vamos lá ver agora mais perguntas. Quanto ganha um especialista BIM de alvenaria estrutural? Só para esse projeto aqui a gente já faturou 5 dígitos, ou seja, acima de R$ 10.000, tá? Qual norma que rege a alvenaria estrutural? Na alvenaria estrutural, a gente também precisa da 6118, tá? Porque vão ter algumas necessidades de colocar, elementos de concreto armado, tá? Em alguns pontos específicos, a gente precisa de viga, precisa de escada, laje, tá? Todos esses elementos são de concreto armado e não tem como fugir, tá bom? Norma alvenaria estrutural. Olha só, se você der um Google aí, você vai bater de cara, cadê? Com essa aqui, ó. Tá vendo? É essa aqui que a gente precisa utilizar, tá? Muito cuidado, porque tem umas outras normas que não são de 2020, tá? E tem que ser essa aqui, ó. 16868, tá? De 2020, beleza? Se eu não me engano, é essa aqui que é a antiga. Eu não lembro exatamente qual que é a antiga, mas eu lembro que é a de 2020 que a gente precisa seguir, tá bom? É possível definir espessuras de paredes diferentes para alvenaria estrutural? Sim, basta você ter esse bloco modelado, né? E vir aqui, ó, selecionar, editar tipo, e no lugar que está o bloco, cadê? Na verdade, é parede cortina. A gente tem que selecionar a parede cortina, editar tipo, e no lugar que está o bloco, ó, tá vendo? Painel de parede cortina,
Ao invés de ser esse, você vai definir qual que vai ser, tá? No caso, é esse aqui que é o padrão, né? De 29, 14. Se fosse o de 11, William, basta você definir o de 11 aqui, ó. Que inclusive a gente já tem ele modelado, que é esse. Dá um OK. E aí a espessura já muda, tá? Ixi, eu fiz errado, porque como as paredes é uma só, ele está trocando de todo o projeto e aí vai demorar esse processamento. Mas é basicamente isso, tá? Cancelei aqui para não demorar o processamento. E como fazer dimensionamento de paredes de alvenaria estrutural no Revit? Todo esse dimensionamento ele não é feito de forma automática no Revit, tá? Ah, William, então você faz em software como TQS, Eberic, e depois joga para cá? Também não. A gente faz o dimensionamento com base nas normas e também de forma manual utilizando o F-Tool. Tá? Então, todo esse dimensionamento aqui de paredes é de forma manual, tanto com o F-Tool quanto com planilhas, né, do Excel mesmo. Por quê? Porque tudo é tabelado, né? Tem muita coisa que a gente já sabe de tanto desenvolver, outras coisas já são tabeladas, então a gente consegue pegar ali de forma fácil. Então não é um cálculo muito complexo de ser feito, por isso que a gente consegue fazer manualmente, tá? Inclusive, precisa ponderar algumas situações que são específicas de projeto para projeto. Então, assim, para fazer um projeto bem dimensionado, né, milimetricamente definido aí, com todas as necessidades dele, a gente viu que na mão é o melhor caminho e por isso que a gente faz na mão, tá? Dá para fazer automático, William? Dá, mas aí você abre a mão de ter um detalhamento desse, né? Porque tanto o TQS quanto o Eberic não te dá um detalhamento nesse nível, tá? Então, se você quiser automatizar, você perde o detalhamento. Se você quiser detalhamento, você perde a automatização, beleza? Então, é isso que a gente tem que ponderar aí na hora de fazer esses levantamentos. É possível criar blocos de alvenaria estrutural personalizados no Revit? Sim. Como? Basta você selecionar aqui, né, no nosso caso, o painel cortina. Vou entrar aqui em editar família, ó. E aqui tem a minha família, né, com todas as parametrizações. O que eu preciso fazer é só entrar na família, na edição dela, e mudar a geometria, tá? Isso aqui vocês já estão careca de saber, né, que eu consigo aqui, ó, ajustar ele do jeito que eu quiser, com a geometria que eu quiser, tirar o que precisar tirar, tá? Então vamos supor que seja um bloco rígido, por exemplo. Basta dar um OK, concluir. Ele vai me pedir para carregar na família, deixa eu carregar. Não vou salvar, substituir. Ele já veio rígido aqui, ó. Deixa eu deletar esses graus, tá vendo que ele está rígido? Basta eu carregar para o projeto. Não vou salvar a família, substituir também. Cadê? Sobrescrever família, essa opção. E aí ele já vai ser rígido, tá? Só que toda vez eu esqueço e mudo o bloco que mais tem no projeto. E aí quando você muda o bloco que mais tem no projeto, o que que acontece? Demora demais para processar, né? Então, não sei se vai dar tempo de você mostrar, tá? Mas é assim que a gente muda a geometria, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que participaram de mais uma live. Se você quer ter essa parametrização de blocos, eu recomendo muito que você adquira na nossa loja, tá? Deixa eu dar um HI aqui, ó. Tá vendo? Um bloco rígido, tá? Como se fosse aquele Adobe. Então, ó, HR, a gente já tem aí todos os blocos novamente. Então, você consegue parametrizar, ajustar, fazer todos os detalhamentos, mesmo utilizando esse template de parede cortina nosso, beleza? Então é isso. Se você quer também ser um especialista, saber como captar clientes, saber realmente como vender, como fazer anúncios, como de fato se tornar um especialista, tá? E ter clientes com isso, eu recomendo muito que você adquira o nosso curso de alvenaria estrutural, tá? Então a gente tem um curso focado com todas as etapas. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Cadê? Gestão. Esse é o nosso treinamento, ó.
E aí, para você adquirir o curso de alvenaria estrutural, você vai ter acesso a essa mesma plataforma que eu estou mostrando aqui, tá? Onde vai ter um estilo gamificado, tipo Netflix, né? Mostrando fase 0, que é a ambientação, para você habituar na plataforma. Fase 1, que é seu primeiro projeto em BIM. Lembra que eu te falei que para você aprender alvenaria estrutural é melhor que você já saiba desenvolver o primeiro projeto em BIM, seja ele arquitetônico, seja ele outro, né? Mas você já precisa ter umas técnicas sobre o Revit, sobre a metodologia BIM que a gente ensina aqui nesse primeiro projeto. Você precisa também saber de forma colaborativa, porque você precisa da arquitetura e dos outros projetos também para colocar como interferência no seu e compartilhar com os outros colegas, né? Porque o BIM é isso. Você é uma parte de um todo. E aí, nessa especialização aqui, é onde você tem a alvenaria estrutural de fato, aqui, ó, em especialização com bloco cerâmico, tá? É isso que você vai ver aqui, ó, especialista em bloco cerâmico. Aqui, fase 4 é onde eu ensino você como criar a empresa, né? Você vai estruturar a sua empresa para realmente captar cliente, desde a administração, criação do produto, preparar ferramentas, criar site, vender e gerir o seu negócio, né? E aí todas essas fases têm um desafio e a gente tem aí na fase final você praticar, ou seja, usar todo esse conhecimento teórico que você adquiriu, na verdade não é só teórico, né? É prático também, mas utilizar no campo de batalha, tá? Fazer com que aquilo gere retorno positivo para você, tá? Então, tudo isso é o que você tem acesso. Você só não tem acesso, né, se você adquirir a isso aqui, aos outros treinamentos de especialidades específicas, tá? Justamente porque isso quem tem acesso é quem está no treinamento BIM Pro completo, beleza? Então é isso. Se você quer adquirir um curso específico, a gente está disponibilizando agora para você. Se você quer adquirir o treinamento completo também, a gente vai iniciar na próxima semana a apresentação desse treinamento para você tomar a decisão aí se é para você ou não, beleza? Mas tenho certeza que você vai gostar bastante, porque todo mundo que está no treinamento é unânime e eles gostam muito do treinamento e da parceria, né, que a gente forma aqui dentro, tá? Aqui, ó, a gente tem o ambiente de comunidade, onde você pode ver ali qual colega, né, que está com mais pontuação, né? Aqui a gente tem vários colegas que entraram na última turma, ó. E aqui também a gente tem, cadê? Parceiros BIM. Aqui a gente tem tipo uma rede social, tá? Onde todos os colegas vão ver você, vão poder acessar suas redes sociais, você vai poder postar aqui as suas informações, tá? Fazer post como se fosse o Facebook. Lembra quando tinha o Facebook, a gente fazia uma timeline? É exatamente igual aqui, tá? Então essa é a nossa plataforma. Se você tiver interesse, também pode mandar um e-mail para a gente, os e-mails sempre ficam aqui, lá no Instagram, no WhatsApp. Imagino que muitos de vocês têm contato, tá? Que a gente passa valores, condições de pagamento e tudo mais para vocês, tá bom? É isso, muito obrigado a todos e até a próxima.